Paradoxo do despertar. Quando aquele que tenta salvar o mundo se perde de si mesmo antes de começar, quero fazer um aviso a você que está ouvindo este vídeo até o fim. Quase no final desta reflexão, vou falar diretamente sobre Pablo Marçal e sobre a trajetória que ele escolheu seguir na tentativa de transformar a mentalidade de uma parcela da sociedade brasileira. Mas eu peço que você não pule essa parte e, principalmente, que não tire conclusões antes de ouvir todo o teu raciocínio. Porque o que vou dizer sobre ele não é um ataque, nem uma defesa política. É uma reflexão sobre algo muito maior. O que acontece com aqueles que acreditam que podem despertar uma humanidade que, durante milhares de anos, continua repetindo praticamente os mesmos erros? Antes de chegar a Pablo Marçal, precisamos passar por Sócrates, Buda, Jesus, Sêneca, Nietzsche, Tolstói, Gandhi e tantos outros homens que dedicaram parte de suas vidas a tentar mostrar ao ser humano um caminho diferente. E talvez, quando você chegar àquela parte final, compreenda por que acredito que existe um perigo silencioso por trás da tentativa de salvar o mundo. O risco de perder a própria vida tentando mudar quem não quer mudar. Então fique até o final. Porque talvez esta não seja apenas uma reflexão sobre filósofos, santos, pensadores ou líderes. Talvez seja uma reflexão sobre todos nós. Depois de ler filósofos, pensadores, mestres espirituais e homens que dedicaram a própria existência à tentativa de despertar a humanidade, comecei a enxergar uma coisa que, durante muito tempo, me recusei a aceitar. Talvez o maior engano do ser humano não seja viver na escuridão. Talvez seja acreditar que, depois de enxergar a luz, terá condições de fazer os outros enxergarem também. Depois de ler filósofos, pensadores, mestres espirituais e homens que dedicaram a própria existência à tentativa de despertar a humanidade, comecei a enxergar uma coisa que, durante muito tempo, me recusei a aceitar. Talvez o maior engano do ser humano não seja viver na escuridão. Talvez seja acreditar que, depois de enxergar a luz, terá condições de fazer os outros enxergarem também. Ao longo de milhares de anos, homens e mulheres extraordinários apareceram dizendo, cada um à sua maneira, praticamente a mesma coisa. Olhe para dentro, questione aquilo que você acredita, domine seus impulsos, abandone a ignorância, conheça a si mesmo, ame o próximo, liberte-se do ego, encontre a verdade. Sócrates perguntava. Buda ensinava o caminho para a libertação do sofrimento. Confúcio falava sobre a construção do caráter e da responsabilidade nas relações humanas. Lao Tse apontava para a simplicidade e para a harmonia com o fluxo da existência. Jesus falava de amor, perdão, compaixão e transformação interior. Sêneca ensinava a dominar aquilo que não podemos controlar. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa dentro de nós. Marco Aurélio lembrava que devemos governar a nós mesmos antes de pretendermos governar o mundo. Spinoza procurava libertar o homem das paixões que o escravizam. Kierkegaard mergulhou na angústia, na existência e na responsabilidade individual. Schopenhauer enxergou o sofrimento como uma dimensão profunda da existência. Nietzsche tentou destruir velhos valores para abrir espaço para a criação de novos. Tolstói buscou uma forma mais profunda de viver, confrontando a violência, o poder, a vaidade e as contradições humanas. Gandhi tentou demonstrar que uma transformação pessoal poderia tornar-se uma transformação social, e tantos outros vieram depois. Todos, de alguma maneira, tocaram na mesma ferida. O problema do homem está dentro do próprio homem. Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. O que acontece com aquele que percebe isso e decide dedicar a própria vida a tentar despertar os outros? Talvez seja aí que comece o paradoxo. Sócrates descobriu isso da maneira mais brutal. Sócrates não fundou um império, não acumulou riquezas e não deixou uma religião organizada. Ele simplesmente perguntava, questionava aquilo que as pessoas acreditavam saber. E talvez não exista coisa mais perigosa para uma sociedade do que alguém que insiste em perguntar aquilo que todos preferem deixar sem resposta. Ele acreditava que uma vida não examinada não merecia ser vivida. Mas aquilo que para ele era uma missão de consciência tornou-se, para muitos, uma ameaça. Foi acusado de corromper a juventude e de impiedade. Foi julgado. Foi condenado. E morreu bebendo cicuta. O homem que dedicou a vida a fazer os outros pensarem terminou morto justamente pela sociedade que pretendia provocar a pensar. E aqui,
Já encontramos uma das grandes contradições da humanidade. As pessoas dizem querer a verdade, mas frequentemente querem apenas uma verdade que não incomode a mentira em que escolheram viver. Buda deixou o palácio, mas não encontrou uma humanidade transformada. Siddhartha Gautama abandonou uma vida de privilégio para buscar respostas para aquilo que considerava o grande problema da existência: o sofrimento. Depois de sua experiência de iluminação, passou a ensinar um caminho baseado na libertação da ignorância, do apego e do desejo, por meio do chamado caminho do meio, das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo. Mas existe algo que frequentemente esquecemos. Buda poderia ensinar o caminho, não poderia caminhar por ninguém. Poderia explicar a libertação, não poderia libertar ninguém contra a própria vontade. Poderia apontar para a porta, não poderia obrigar ninguém a atravessá-la. E talvez essa seja a tragédia silenciosa de todos os grandes despertadores da humanidade. Eles conseguem mostrar o caminho, mas não conseguem carregar ninguém até o destino. O homem continua sendo homem, continua desejando, continua competindo, continua mentindo, continua traindo, continua buscando poder, continua querendo ser admirado, continua dizendo que quer mudar, desde que a mudança não lhe custe aquilo que ele não está disposto a perder. E então veio Jesus. Jesus elevou a exigência ainda mais. Não falou simplesmente para que o homem fosse melhor. Falou para que amasse os inimigos, para que perdoasse, para que não julgasse, para que servisse, para que abandonasse a hipocrisia, para que olhasse primeiro para dentro de si. E o que aconteceu? Foi rejeitado, perseguido, traído e executado. Séculos depois, sua imagem seria colocada em templos, altares, pinturas, esculturas e monumentos. Milhões passariam a dizer que o amam, mas a pergunta permanece: quantos realmente vivem aquilo que ele ensinou? Talvez essa seja uma das maiores ironias da história. O homem que falou de amor foi transformado em símbolo por uma humanidade que continua incapaz de viver plenamente o amor que diz defender. A humanidade conseguiu transformar Jesus em objeto de adoração, mas teve enorme dificuldade para transformar sua própria maneira de tratar o outro. E talvez aqui esteja a diferença entre admirar uma verdade e viver uma verdade. É muito fácil colocar uma estátua. É muito mais difícil abandonar o orgulho. É fácil ajoelhar diante de uma imagem. É difícil pedir perdão. É fácil dizer, eu o amo. É difícil amar quando não recebemos nada em troca. Sêneca conhecia a filosofia, mas continuou preso ao mundo que criticava. Sêneca escreveu sobre serenidade, virtude, morte, riqueza, sofrimento e domínio de si. Mas sua vida esteve profundamente ligada ao poder romano. Foi conselheiro de Nero. Conheceu riqueza, influência, prestígio, exílio e perigo. Acabou condenado à morte e obrigado a tirar a própria vida por ordem de Nero, sob suspeita de envolvimento na conspiração de Pisão. E novamente aparece o paradoxo. Saber como viver não significa necessariamente conseguir viver perfeitamente aquilo que se sabe. Essa talvez seja uma das verdades mais incômodas da filosofia. O conhecimento não garante transformação. Uma pessoa pode conhecer profundamente o caminho da serenidade e continuar angustiada. Pode falar sobre desapego e continuar presa. Pode ensinar amor e continuar carente. Pode ensinar liberdade e continuar escrava da própria necessidade de reconhecimento. Pode ensinar o mundo a viver e não saber como viver consigo mesma. Nietzsche talvez tenha sido um dos exemplos mais dolorosos. Nietzsche atacou os valores estabelecidos, questionou a moral, criticou a religião e tentou conduzir o indivíduo para além das convenções que considerava limitadoras. Mas sua própria existência foi marcada por sofrimento físico e dificuldades psicológicas. Nos últimos anos, sofreu grave deterioração cognitiva e permaneceu incapacitado até sua morte, em 1900. A causa exata de seu colapso continua sendo discutida pela medicina histórica. Estudos modernos questionam antigas explicações simplistas. E novamente surge a pergunta: de que adianta compreender o mundo se você não consegue encontrar descanso dentro de si?
Não estou dizendo que Nietzsche fracassou, nem que Buda fracassou, nem que Jesus fracassou, nem que Sócrates fracassou. Talvez o problema esteja justamente em nossa expectativa. Talvez tenhamos transformado esses homens em salvadores porque não suportamos admitir que ninguém pode fazer por nós aquilo que somente nós podemos fazer. A humanidade evoluiu? Sim, mas talvez não da maneira que imaginamos. Construímos máquinas extraordinárias. Chegamos ao espaço, criamos computadores capazes de processar quantidades gigantescas de informação. Desenvolvemos medicamentos. Criamos redes que permitem que uma pessoa converse instantaneamente com alguém do outro lado do planeta. A tecnologia avançou de maneira impressionante. Mas pergunto, o ser humano avançou na mesma proporção? Aprendemos a construir máquinas mais inteligentes, mas aprendemos a controlar melhor nossa raiva? Aprendemos a enviar uma mensagem para qualquer lugar do planeta em segundos, mas aprendemos a escutar verdadeiramente quem está ao nosso lado? Aprendemos a manipular imagens, informações e algoritmos, mas aprendemos a ser honestos conosco? Desenvolvemos ferramentas capazes de prever comportamentos, mas ainda somos incapazes de compreender completamente nossas próprias emoções. Talvez a humanidade tenha evoluído extraordinariamente em tecnologia e, ao mesmo tempo, permanecido perigosamente primitiva em reciprocidade, empatia, responsabilidade afetiva e honestidade interior. Talvez tenhamos ficado mais sofisticados para mentir, mais sofisticados para fingir, mais sofisticados para construir personagens, mais sofisticados para parecer aquilo que não somos. Hoje podemos publicar uma fotografia mostrando felicidade enquanto estamos destruídos por dentro. Podemos escrever sobre amor enquanto odiamos. Podemos falar sobre humildade enquanto buscamos aplausos. Podemos defender a paz enquanto alimentamos guerras dentro de nossas próprias relações. Podemos falar de espiritualidade enquanto continuamos escravos da vaidade. E talvez essa seja uma das maiores evoluções da humanidade. Aprendemos a esconder melhor aquilo que somos. Mas existe uma acusação ainda mais profunda. E se muitos daqueles que tentaram salvar a humanidade também estivessem procurando alguma coisa para si? Não necessariamente dinheiro, não necessariamente poder, talvez amor, talvez reconhecimento, talvez a sensação de importância, talvez a necessidade inconsciente de sentir que sua existência tinha um significado. Talvez alguns tenham encontrado na missão de salvar o mundo uma maneira de salvar a si mesmos. Isso não diminui necessariamente aquilo que fizeram, mas humaniza, porque talvez até o Salvador esteja procurando ser salvo. Talvez aquele que diz, eu quero transformar a humanidade, também esteja dizendo silenciosamente, eu preciso que a humanidade reconheça que aquilo que estou fazendo tem valor. E quando esse reconhecimento não vem, surge a frustração, a solidão, a ansiedade, o ressentimento, o sentimento de incompreensão. E então aquele que queria libertar os outros começa a ser aprisionado pela própria missão de libertá-los. Talvez o maior ego seja querer salvar o mundo. Existe um ego evidente. Eu sou melhor que vocês. Mas existe um ego muito mais sofisticado. Eu preciso salvar vocês. Porque no segundo caso, a pessoa pode acreditar que está agindo exclusivamente por amor. E talvez esteja. Mas pode existir também uma necessidade escondida de ser necessária, de ser reconhecida, de ser admirada, de ser indispensável, de ouvir. Sem você, eu não teria conseguido. E quando essa resposta não chega, o Salvador começa a sofrer, porque descobriu uma coisa terrível. Ninguém pode ser responsável pela transformação de outra pessoa. Você pode aconselhar, pode ensinar, pode amar, pode oferecer uma oportunidade, pode mostrar um caminho, pode estender a mão, mas não pode caminhar pelo outro. Talvez seja por isso que o mundo continue sendo mundo. A humanidade não acordou com Sócrates, não acordou com Buda, não acordou com Jesus, não acordou com Confúcio, não acordou com Lao Tse, não acordou com os estoicos, não acordou com Spinoza, não acordou com Kierkegaard, não acordou com Nietzsche, não acordou com Tolstói, não acordou com Gandhi e provavelmente não acordará completamente com nenhum outro, porque o problema nunca foi falta de informação.
O problema é a resistência humana em pagar o preço da transformação. Nós já sabemos muito. Sabemos que a mentira destrói. Sabemos que o ódio destrói. Sabemos que a ganância destrói. Sabemos que o orgulho destrói. Sabemos que a violência gera violência. Sabemos que o egoísmo destrói relacionamentos. Sabemos que o excesso de poder corrompe. Sabemos que o dinheiro não compra tudo. Sabemos que a morte chegará. Sabemos que o tempo passa. Sabemos que deveríamos amar mais. Sabemos que deveríamos perdoar. Sabemos. Mas saber não basta. A transformação começa quando aquilo que sabemos se torna mais importante do que aquilo que desejamos. E é justamente aí que a maioria recua. Por isso, talvez, despertar não seja uma bênção. Talvez despertar seja também uma responsabilidade. Quando você não sabe, você pode simplesmente continuar. Quando começa a perceber, passa a enxergar coisas que antes ignorava. Enxerga seus próprios erros. Enxerga suas contradições. Percebe que muitas pessoas que admirava também são frágeis. Percebe que muitas relações eram baseadas em interesse. Percebe que determinadas pessoas não querem ser ajudadas. Percebe que nem todo sofrimento pode ser resolvido. Percebe que nem todo mundo quer mudar. E, principalmente, percebe que você não pode salvar ninguém. Talvez essa seja uma das partes mais dolorosas do despertar. Você finalmente compreende que a humanidade não precisa de alguém que a salve. Precisa de indivíduos dispostos a assumir responsabilidade pela própria vida. E é aqui que eu penso no Pablo Marçal. Pablo Marçal parece ter escolhido uma tarefa gigantesca. Investir energia, patrimônio, tempo, imagem e a própria vida pessoal na tentativa de provocar uma mudança de mentalidade no povo brasileiro. E talvez seja justamente por isso que eu faria a ele uma advertência que não nasce do desprezo, mas da preocupação. Não tente carregar uma humanidade que não pediu para ser carregada. Porque quando você acredita que precisa despertar um país inteiro, corre o risco de transformar a missão em uma prisão. Mas existe uma outra possibilidade. Talvez Pablo Marçal consiga compreender exatamente aquilo que estou tentando dizer aqui. Talvez ele consiga chegar a um nível de entendimento tão profundo sobre a natureza humana que perceba uma coisa fundamental. A humanidade provavelmente não vai mudar na velocidade que ele deseja. E mesmo sabendo disso, ele pode continuar acreditando que algumas pessoas podem mudar. Essa diferença é enorme. Uma coisa é acreditar que você vai transformar a humanidade. Outra coisa é saber que a humanidade é extremamente resistente à mudança e ainda assim continuar oferecendo uma oportunidade àqueles que desejam mudar. Talvez seja essa a única maneira saudável de tentar fazer isso. Não acreditar que você vai salvar todos, mas acreditar que alguns podem ser alcançados. E para isso, existe uma condição que considero fundamental: manter a empatia. Manter a empatia mesmo quando for criticado. Manter a empatia mesmo quando for incompreendido. Manter a empatia mesmo quando pessoas que você tentou ajudar se voltarem contra você. Manter a empatia mesmo quando perceber que algumas pessoas estão dizendo que querem mudar, mas continuam fazendo exatamente aquilo que diziam querer abandonar. E principalmente aprender a diminuir o ressentimento. Porque talvez esse seja um dos maiores perigos para alguém que assume uma missão como essa. Você começa acreditando que pode ajudar. Depois começa a perceber que as pessoas não estão mudando. Então surge a frustração. A frustração pode se transformar em irritação. A irritação pode se transformar em ressentimento. E o ressentimento, quando cresce dentro de alguém que possui poder e influência, pode destruir justamente aquilo que essa pessoa pretendia construir. Por isso, se Pablo Marçal realmente quiser atravessar esse caminho até o fim, talvez precise desenvolver uma capacidade extraordinária. Entender profundamente a humanidade, sem permitir que a humanidade destrua sua própria humanidade. Isso significa compreender que existem pessoas boas, existem pessoas confusas, existem pessoas manipuladoras, existem pessoas oportunistas, existem pessoas que realmente querem mudar, e existem aquelas que simplesmente dizem que querem mudar porque perceberam que, naquele momento, dizer isso lhes traz alguma vantagem. É preciso aprender a distinguir umas das outras. Não com ódio, não com vingança, não com ressentimento, mas com discernimento. Porque empatia não significa ingenuidade. Perdoar não significa confiar novamente em qualquer pessoa.
Compreender não significa aceitar tudo. Amar não significa permitir que alguém destrua você. E talvez essa seja uma das maiores provas que alguém pode enfrentar quando chega a uma posição de poder. Continuar sendo humano diante de pessoas que não necessariamente agirão com humanidade. Imagine o que isso significa. Se ele chegar ao poder, não encontrará uma multidão de pessoas transformadas esperando para segui-lo. Encontrará pessoas com interesses diferentes, grupos com interesses diferentes, pessoas que o apoiaram e depois poderão criticá-lo, pessoas que dirão que ele não fez o suficiente, pessoas que, mesmo depois de receberem aquilo que pediam, encontrarão outro motivo para reclamar. Porque talvez essa seja outra característica da humanidade. Quando conseguimos aquilo que queríamos, imediatamente começamos a querer outra coisa. E então aquele que está no poder descobre que nunca será suficiente. Se fizer 10 coisas certas, será lembrado pela 11ª que não fez. Se resolver 10 problemas, será cobrado pelo 11º. Se acertar hoje, será julgado pelo erro de ontem. Se mudar uma realidade, alguém perguntará por que não mudou outra. E talvez isso seja inevitável. Por isso, chegar ao poder talvez seja muito menos difícil do que permanecer emocionalmente equilibrado dentro dele. Esse, para mim, seria o verdadeiro teste. Não seria simplesmente conseguir persuadir pessoas. Seria conseguir persuadir sem se tornar prisioneiro da própria capacidade de persuadir. Seria conseguir liderar sem acreditar que é superior. Seria conseguir vencer sem transformar os adversários em inimigos pessoais. Seria conseguir ouvir críticas sem transformar toda crítica em perseguição. Seria conseguir reconhecer erros sem sentir que admitir um erro significa perder a autoridade. E, principalmente, seria conseguir manter a empatia quando a empatia não for devolvida. Porque é aí que muitos líderes se perdem. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira solidão do poder. Você pode estar cercado por milhares de pessoas e continuar sozinho. Pode ser aplaudido e continuar inseguro. Pode ser admirado e continuar ressentido. Pode conquistar aquilo que imaginava querer e descobrir que aquilo não trouxe a paz que imaginava. E é justamente por isso que eu diria a Pablo Marçal: não permita que a luta pela transformação da sociedade transforme você em alguém que precise ser salvo de si mesmo. Porque existe ainda outra possibilidade. Se ele não conseguir manter esse equilíbrio, se a frustração tomar conta, se o ressentimento crescer, se a necessidade de provar que está certo se tornar maior do que a vontade de compreender, então o próprio projeto poderá começar a destruí-lo. E isso seria profundamente irônico. Porque aquele que queria despertar a sociedade poderia acabar sendo adormecido pelo próprio conflito com ela. Aquele que queria ensinar equilíbrio poderia perder o próprio equilíbrio. Aquele que queria ensinar força poderia se tornar escravo da necessidade de provar sua força. Aquele que queria ensinar liberdade poderia ficar preso à opinião dos outros. E talvez seja exatamente isso que aconteceu, de diferentes maneiras, com muitos daqueles que vieram antes. Não porque fossem fracos, não porque fossem falsos, mas porque ser humano continua sendo ser humano, mesmo quando se possui conhecimento, inteligência, fé ou uma grande missão. E se ele chegar ao poder? Essa é uma pergunta interessante. Suponhamos que Pablo Marçal consiga chegar a uma posição de poder. O que encontrará? Uma sociedade transformada? Provavelmente não. Encontrará uma sociedade contraditória. Uma sociedade que fala muito sobre mudança, mas que frequentemente não está disposta a mudar seus próprios hábitos. Uma sociedade que exige honestidade, mas muitas vezes utiliza pequenas mentiras quando elas lhe são convenientes. Que exige justiça, mas quer justiça principalmente quando ela está a seu favor. Que exige respeito, mas nem sempre respeita quem pensa diferente. Que exige políticos honestos, mas muitas vezes continua escolhendo seus representantes, movida por interesses, paixões, medo, identificação e conveniência. E talvez seja essa a grande dificuldade. Governar seres humanos é muito mais difícil do que governar instituições. Instituições possuem regras,
Seres humanos possuem desejos. Instituições possuem procedimentos. Seres humanos possuem emoções. Instituições podem ser reorganizadas. Seres humanos precisam querer mudar. E talvez seja por isso que alguém que queira transformar uma sociedade precise compreender uma coisa brutal. Você pode mudar uma lei sem mudar uma pessoa. Pode mudar uma estrutura sem mudar uma mentalidade. Pode mudar um governo sem mudar um povo. E pode mudar o discurso sem mudar o comportamento. A sociedade que diz uma coisa e faz outra, talvez possamos fazer uma comparação metafórica. Não estou dizendo que a sociedade seja literalmente doente, muito menos que determinado transtorno mental seja uma característica moral. Mas imagine uma sociedade com duas vozes dentro dela. Uma voz diz, eu quero mudar. A outra responde, mas não quero abrir mão dos meus velhos hábitos. Uma diz, eu quero prosperar. A outra, mas não quero assumir responsabilidade. Uma diz, quero uma sociedade melhor. A outra, desde que eu não precise mudar. Uma diz, quero honestidade. A outra, mas uma pequena mentira, quando me beneficia, não tem problema. Uma diz, quero respeito. A outra, mas quem discorda de mim merece ser destruído. Essa contradição talvez seja muito mais comum do que gostamos de admitir. E se Pablo Marçal conseguir enxergar isso sem desenvolver desprezo pela sociedade, talvez tenha encontrado uma das chaves mais importantes para lidar com ela. Porque ele não precisará acreditar que todos estão prontos. Precisará apenas descobrir quem está disposto a trabalhar para mudar. E aí entra a persuasão. Talvez muitas pessoas estejam na escuridão, mas possam trabalhar para alguém que conseguiu convencê-las de que existe uma direção diferente. Elas podem não compreender completamente o caminho. Podem não ter desenvolvido a consciência necessária. Podem continuar carregando contradições. Mas podem, ainda assim, colaborar. E talvez seja assim que uma transformação social aconteça. Não porque todos despertaram, mas porque algumas pessoas despertaram o suficiente para começar a construir algo diferente. Mas existe um preço. Se Pablo Marçal conseguir fazer isso, será uma proeza, porque precisará lidar diariamente com críticas, com oposição, com incompreensão, com pessoas que irão atacá-lo, com pessoas que irão adulá-lo, e talvez as duas coisas sejam igualmente perigosas. O inimigo que odeia você pode ser perigoso, mas o admirador que coloca você num pedestal também pode ser. Porque o pedestal cria uma imagem que nenhum ser humano consegue sustentar permanentemente. E quando a imagem cai, a multidão que colocou você lá pode ser a mesma que tentará derrubá-lo. É por isso que eu desejaria a ele algo muito maior do que sucesso político. Eu desejaria equilíbrio, que consiga manter a mente no lugar, que consiga preservar a empatia, que consiga eliminar, tanto quanto possível, o ressentimento. Que consiga reconhecer seus próprios erros, que consiga identificar pessoas mal intencionadas sem transformar isso em ódio, que consiga compreender que algumas pessoas jamais estarão satisfeitas, que consiga ouvir críticas sem permitir que elas destruam sua identidade, que consiga receber elogios sem acreditar que é aquilo que os outros dizem e, principalmente, que consiga não adoecer tentando provar que a humanidade pode ser transformada. Porque essa talvez seja a maior batalha de todas. E existe ainda uma possibilidade mais sombria. Se ele fracassar emocionalmente nessa missão, poderá acontecer aquilo que tantas vezes aconteceu com pessoas que dedicaram a vida a uma grande causa. Poderá ser consumido pela própria luta. Poderá adoecer. Poderá ser destruído pela pressão. Poderá tornar-se alguém completamente diferente daquele que começou a caminhada. E, ironicamente, talvez somente depois de sua morte as pessoas percebam aquilo que ele estava tentando fazer. Poderão transformar sua história em símbolo. Poderão colocar sua imagem em monumentos. Poderão homenageá-lo. Poderão dizer, ele estava certo. Mas talvez, depois de tudo isso, a maioria continue vivendo exatamente como antes. E essa seria a tragédia maior. Ser reconhecido depois de morrer por uma mensagem
que ninguém quis viver enquanto você estava vivo. Foi o que a humanidade fez, de muitas maneiras, com diversos de seus grandes personagens. É muito mais fácil transformar alguém em símbolo depois da morte do que aceitar sua mensagem enquanto ele ainda está vivo e nos obrigando a olhar para nossas próprias contradições. Por isso, se Pablo Marçal conseguir chegar lá, talvez a sua maior vitória não seja ser amado, nem ser admirado, nem ser lembrado, nem sequer ser reconhecido. Talvez sua maior vitória seja conseguir terminar a caminhada sem perder a si mesmo. Boa sorte, Marçal. E é por isso que, apesar de todas essas críticas, eu termino esta parte desejando boa sorte a Pablo Marçal. Não porque eu saiba se ele está certo, não porque eu saiba se ele conseguirá mudar aquilo que pretende, e muito menos porque eu acredite que uma única pessoa possa transformar uma sociedade inteira, mas porque, se ele realmente escolheu esse caminho, terá diante de si uma das tarefas mais difíceis que um ser humano pode assumir. Tentar conduzir pessoas que, muitas vezes, dizem querer uma coisa enquanto continuam fazendo outra. Ele precisará lidar com uma sociedade cheia de contradições. Uma sociedade que quer mudança, mas teme a mudança. Que deseja prosperidade, mas nem sempre aceita responsabilidade. Que exige honestidade, mas frequentemente convive com pequenas desonestidades. Que quer ser respeitada, mas nem sempre respeita, que quer ser ouvida, mas nem sempre sabe ouvir. E talvez seja necessário um entendimento realmente extraordinário da natureza humana para atravessar tudo isso sem perder a empatia. Por isso, Marçal, se esta mensagem algum dia chegar até você, fica aqui o meu desejo. Boa sorte. Que você consiga realizar essa proeza. Que consiga persuadir sem manipular. Que consiga liderar sem se considerar superior, que consiga vencer sem cultivar ressentimento, que consiga enfrentar pessoas que pensam diferente sem transformar diferenças em ódio, que consiga reconhecer aqueles que realmente querem mudar e que consiga distinguir aqueles que apenas dizem que querem mudar porque descobriram que isso lhes é conveniente. Mas, acima de tudo, que você consiga permanecer em paz enquanto tenta convencer uma sociedade que talvez nunca esteja completamente em paz consigo mesma. Porque talvez essa seja a verdadeira prova. Não transformar a humanidade inteira, mas conseguir permanecer humano enquanto tenta transformá-la. E talvez, se conseguir fazer isso, já terá realizado uma proeza que poucos conseguiram: ajudar os outros sem destruir a si mesmo no processo. Encerramento. Uma reflexão para levar com você. E chegamos ao fim desta reflexão. Se você permaneceu comigo até aqui, eu quero agradecer sinceramente pelo seu tempo, pela sua atenção e, principalmente, pela disposição de ouvir uma ideia que talvez nem todos estejam preparados para ouvir. Talvez você concorde com tudo o que eu disse, talvez discorde de algumas coisas. E tudo bem, porque o objetivo desta reflexão nunca foi dizer a você o que pensar. Foi apenas provocar uma pergunta. Será que estamos realmente dispostos a mudar? Ou apenas gostamos de ouvir discursos sobre mudança? Se alguma parte deste vídeo fez você parar por alguns minutos e olhar para dentro de si, então ele já cumpriu o seu propósito. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma reflexão chega até uma pessoa no momento exato em que ela precisava ouvi-la. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar levando reflexões como esta para outras pessoas. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Mas, acima de tudo, não apenas assista. Pense, questione, observe a si mesmo, porque talvez o verdadeiro despertar não seja descobrir uma nova verdade. Talvez seja finalmente ter coragem de olhar para uma verdade que já conhecíamos, mas que ainda não tivemos coragem de viver. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E lembre-se, não tente mudar o mundo inteiro. Comece por não permitir que o mundo impeça você de mudar a si mesmo. Até o próximo vídeo.